Outros destaques importantes: o senador Flávio Bolsonaro afirmou que a CPI para investigar os ministros do Judiciário é ilegal e chamou o autor da proposta, Alessandro Vieira, de grande hipócrita. Segundo o pré-candidato à presidência, apesar de ter assinado o requerimento de apuração, o colegiado não pode investigar crimes comuns de pessoas e sua abertura será barrada por conta disso, acusando o parlamentar de querer tirar onda com a medida. Pelas redes sociais, Vieira reagiu e questionou o nervosismo de Flávio com a eventual CPI e afirmou que o presidenciável protege os magistrados por covardia ou conveniência, já que ele também se posicionou contra outra comissão proposta em 2019 para investigar os ministros. Chamar os nossos comentaristas. Deixa eu passar agora para o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, é preciso olhar com cuidado, né? Para o pedido de Alessandro Vieira e depois para essa manifestação de Flávio Bolsonaro. Flávio, inclusive, usou uma expressão que Alessandro Vieira gostaria de tirar uma onda ou talvez buscasse holofote, alguma coisa nesse sentido, né? Mas também não dá para entender a atitude do senador Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, ele assinou a CPI de Alessandro Vieira, depois critica. Então, fica uma coisa meio esquisita. Ou você assina porque acredita, ou você critica. Agora, não dá para fazer as duas coisas. Não dá para, com uma mão eu assino, com a outra eu critico. É uma coisa meio estranha. O fato é que o Congresso Nacional e principalmente o Senado Federal tem todo o direito e o poder de abrir uma CPI, principalmente para investigar o Judiciário. Afinal de contas, na Constituição brasileira está claro, aquele que mais faz o contrapeso ao Poder Judiciário e ao Supremo é o Senado. É lá mesmo que tem que se fazer a CPI. E o que o senador Alessandro Vieira fez foi, sim, recolher assinaturas para abrir uma CPI para investigar este Supremo político. Por isso, está totalmente de acordo com as regras, o poder e o escopo do Senado Federal. Você, Cristiano Beraldo, o posicionamento dúbio, talvez, na avaliação dos minutos de Flávio Bolsonaro? Bom, vamos lá. Primeiro que esse embate entre Flávio Bolsonaro e Alessandro Vieira tem a ver com as eleições desse ano, né? Não é sobre o tema específico nem a atuação dos senadores, mas sim sobre a disputa para o Senado no estado de Sergipe, de onde é Alessandro Vieira. Alessandro Vieira vem tentando se descolar do bolsonarismo e trilhar um caminho próprio, e o bolsonarismo tem interesses específicos na eleição que são conflitantes com Alessandro Vieira, e esse embate favorece a estratégia de Flávio Bolsonaro porque ele quer um palanque, uma forma de publicamente demonstrar para todos os eleitores que Alessandro Vieira não contará com o apoio de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro nas eleições desse ano. Portanto, criaram essa quizumba aí para passar uma mensagem. Agora, quando a gente observa a CPI proposta por Alessandro Vieira, em razão desse caso do Banco Master, envolvimento de ministros e tal, aí a gente tem que lembrar o seguinte: é prerrogativa do Senado Federal fiscalizar o trabalho, a conduta, a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não precisa de uma CPI ou de uma CPMI para isso. E até agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se mostrou irredutível na ideia de não pautar nenhum pedido de impeachment, porque é pedido, e eu reforcei isso aqui ontem, é pedido para ser discutido. Essa discussão no plenário do Senado já seria muito esclarecedora para a população brasileira. Não precisava da CPI. Mas agora estão tentando buscar esse caminho da CPI, que depende de quem? Ela só será instalada se Davi Alcolumbre quiser. E me desculpa, por toda a atuação do senador Davi Alcolumbre até aqui, eu acho muito improvável que essa CPI seja instalada. Pois é, e aí só a manifestação de Flávio Bolsonaro, você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Ele concedeu uma entrevista a um canal de televisão e essa foi a defesa dele. Deixa eu chamar o Mota também, o Bruno Musa, a gente está refazendo a conexão. Você, Mota, muitos que acabaram não lendo a reportagem inteira ficaram com a impressão de que Flávio Bolsonaro estava contra a instalação de uma CPI para apurar condutas ilícitas de ministros da Suprema Corte. E aí ele faz essa defesa
fazendo menção a crimes comuns, que não seria papel da CPI apurar crimes comuns de integrantes da Suprema Corte. Foi nesse sentido a defesa de Flávio. Você, Mota? E o senador Flávio Bolsonaro assinou o pedido de criação da CPI, né? Então, evidentemente, se ele fosse contra, ele não assinaria. Agora, se a CPI, nesse caso, é legal ou ilegal, é uma questão jurídica. Agora, do ponto de vista político, ela me parece o caminho menos eficiente. Por que não instalar uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, juntando deputados e senadores? O deputado Carlos Jordi já conseguiu as assinaturas necessárias para a CPMI. De acordo com o regimento do Congresso, a instalação da CPMI agora deveria ser obrigatória, automática. Por que ela não aconteceu ainda? Quanto ao senador Vieira ser o autor do PL das fake news, esse é um fato. A gente não sabe se ele foi autor por iniciativa própria ou se atendeu a um pedido do governo. Mas é um fato. O senador propôs um projeto de lei com medidas para coibir a liberdade de expressão nas redes sociais. Esse é um fato desconhecido de muita gente, mas que não pode jamais ser esquecido ou minimizado. Pois é, eu preciso me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas analisando a possibilidade de uma CPI para investigar condutas ilegais de ministros da Suprema Corte, mas também há uma necessidade de nós avaliarmos por que o Senado não consegue avançar com apurações em relação à conduta de ministros, já que há muitas questões que são levantadas, né? Não é papel do Senado Federal servir de freio e contrapeso quando a gente olha para a Suprema Corte brasileira? Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, se o Bruno Musa também estiver disponível, então eu passo para o Cristiano Beraldo. Beraldo, várias vezes a gente ouve falar sobre esse poder adicional que o Senado tem quando a gente compara com a Câmara dos Deputados, e há sempre essa reflexão sobre o que o Senado pode fazer, inclusive pode avançar com pedido de impedimento de ministros da Suprema Corte. Mas há quanto tempo isso é falado e por que o Senado não faz ou não consegue avançar com esse tipo de pauta e de agenda? Comenta-se agora de um grande movimento para eleger um Senado conservador ou senadores que tenham coragem de avançar com essa pauta, enfim. E há inclusive um movimento na própria Suprema Corte para mudar o regramento em relação aos percentuais de votos para conseguir retirar um ministro da Suprema Corte do poder. Enfim, mas por que o Senado tem tanta dificuldade em avançar com isso? Neto, isso decorre da dinâmica do exercício do poder que tomou conta do Brasil. Quando houve a concepção de uma Constituição para o funcionamento do país, se previu ali os instrumentos necessários para que um poder pudesse fiscalizar o outro. O projeto de Constituição do Brasil, entretanto, ele não deu certo porque a Constituição brasileira ela é tão grande, tão ampla, ela se mete em tudo. Hoje, inclusive, precisamos lembrar, até o piso salarial dos enfermeiros está na Constituição. E todo o meu respeito e admiração pelos enfermeiros, mas o piso salarial de qualquer classe de trabalhadores não deve estar na Constituição, porque uma Constituição deve reunir conjunto de regras para que um país funcione ao longo de décadas ou séculos, como o exemplo que nos dá os Estados Unidos da América. Mas no Brasil não, a Constituição foi sendo transformada e adaptada e ajustada para que houvesse um afastamento cada vez maior entre os poderosos e a população como um todo. E na conivência de proteger interesses pessoais e corporativos, e corporativistas, a gente viu o Supremo ficando cada vez mais poderoso, inclusive decidindo sobre temas que são de responsabilidade do Congresso Nacional, e um silêncio de outro lado, porque os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados, têm os seus próprios rabos presos, os seus próprios interesses, e aí vai na troca. Olha, eu vou ficar aqui quieto, eu não vou reagir a essa sua invasão de prerrogativa, mas você também não mexe nas minhas emendas. Sabe aquele processo que eu estou sendo acusado de corrupção,
Bom, aquilo ali você deixa ali no fundo da tua gaveta, deixa aí. Então, essas trocas vão acontecendo e a gente vai vendo cada vez... Isso é que mais me impressiona. Depois da Lava Jato, depois do Mensalão, depois de ser desnudada toda uma corja de corruptos e corruptores, a gente vê o sistema voltando ainda mais forte para diante da nossa cara, defender seus próprios interesses na casa das centenas de milhões de reais e ninguém reage. Então, essa fragilidade que existe hoje em quem exerce o poder no parlamento, Canhoto, é que impede uma ação efetiva. Mas eu destaco uma coisa muito importante. Já estamos indo para a terceira eleição em que senadores ditos conservadores, sem rabo preso, que vão ali combater o sistema, estão sendo eleitos. E mesmo que sejam voz de minoria, o púlpito deveria ser ocupado no Senado Federal com obstrução, com discursos duros, para mostrar à sociedade brasileira que ela não está sozinha. Mas o que a gente vê? Omissão. Tantos que foram eleitos e agora nada fazem e não se destacam nesse debate. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Antes de virar o tema, de mudar o assunto, Mota, rapidamente, o que acontece? Que mágica é essa que acontece quando o camarada se candidata ao Senado Federal, é eleito pela população de seu estado e quando chega à Casa Legislativa, ele não consegue avançar ou cumprir aquilo que ele prometeu para o seu eleitor? Trata-se de uma outra figura que acaba representando o seu estado naqueles 8 anos. Essa mágica é relativa, Canhoto. Na verdade, ela acontece muito antes. Na verdade, boa parte, e talvez, infelizmente, a maioria das pessoas que entram na política já entram com essa mentalidade. Eu me lembro de uma frase, eu acho que é do Milton Friedman, que ele disse o seguinte: nós não vamos resolver nossos problemas elegendo as pessoas certas. Nós vamos resolver nossos problemas tornando politicamente vantajoso para as pessoas erradas fazerem a coisa certa. O que a gente vê no Brasil é que se criam regras para o jogo, regras bem intencionadas, regras bem boladas, vem tudo embrulhado num juridiquês assim maravilhoso. E qual é a resposta dos poderosos para essas regras? É olhar para a regra e pensar: como é que eu posso usar essa regra para me dar bem?